E tem também trabalho da CPI, que investiga o suposto caso de propina entre a Câmara Municipal de Campinas e empresas terceirizadas. Ontem foi realizada uma reunião entre membros da comissão e o Ministério Público que apura as denúncias. Simbora girar os nossos repórteres ao vivo, começando com o Léo Vieira, que vai bater papo conosco justamente sobre esse assunto. Léo, você está com o presidente da Câmara, inclusive. Bom dia para você. Traz informações importantes para a gente destes desdobramentos dessa CPI. Bom dia, Vitão, para você e para todo mundo que nos acompanha. É isso, Vitão, a CPI, ela apura supostos casos de propinas em contratos com empresas terceirizadas. Eram empresas que prestavam serviço para a Câmara. 11 assinaturas necessárias para essa CPI ser instaurada, elas foram colhidas há 2 semanas, então não faz muito tempo que está funcionando a CPI. Ao meu lado está o vereador Paulo Gaspar, que ele é o presidente da CPI, comanda todo esse processo. Paulo, muito bom dia, obrigado por nos atender. Paulo, foi feita uma reunião com o Ministério Público ontem e uns supostos áudios comprometedores podem ser aí cedidos para a CPI, é isso? Perfeito. A nossa visita foi no sentido de saber o que de material seria possível o Ministério Público conceder para a comissão, e eles tiveram toda a solicitude no sentido de nos ajudar, né, e fornecendo todo o material que eles têm disponível que pode ter acesso público. Ainda existe algum material com acesso restrito pela Justiça, que as investigações ainda continuam, mas o que tiver público eles já vão estar disponibilizando. Então, inclui áudios, descrição desses áudios e cópia de todo o processo, as oitivas que eles fizeram e tudo mais. A gente vai ter acesso agora. E vocês já têm uma ideia assim do conteúdo desses áudios, do que pode ser comprometedor ou não? Alguma coisa já foi vazada na imprensa em relação à denúncia do Celso Palma, que é o empresário da TV Câmara. E o aprofundamento dessas investigações, o Ministério Público não pode ir além desse fato. Quem tem esse papel é a CPI. Então, ao escutar agora nas oitivas que nós vamos fazer com o Celso Palma e outros envolvidos, a gente pode ter mais denúncias e até pode atingir até administrações passadas, não somente a atual. Então, isso pode se estender, a gente não sabe até onde vai dar. E na próxima semana vocês vão ouvir algumas pessoas. Quais são aí os próximos passos? Foi definido na última reunião que escutaremos o Celso Palma, provavelmente na próxima quarta-feira, que é o denunciante, e também o vereador Marcelo Silva, que foi o primeiro vereador na época que ele procurou para saber para quem ele deveria recorrer. Paulo, muito obrigado pela sua atenção. Então, Vitão, segue aí os próximos passos, lembrando que o foco da denúncia é, óbvio, aí apurar se houve propina ou não houve propina nos contratos com essas empresas que prestavam serviços terceirizados para a Câmara dos Vereadores de Campinas. E o vereador Zé Carlos, ele está afastado, ele era o presidente da Câmara, ele está afastado por vontade própria até o momento, mas os vereadores, até em conversa com o Paulo, ele esclareceu que toda a equipe vai pedir que ele se mantenha afastado até o final desses trabalhos. Um outro investigado, Rafael Creato, que era assessor do vereador Zé Carlos e também funcionário da Câmara dos Vereadores de Campinas, ele já foi exonerado e agora responde judicialmente por todas essas acusações, né, Vitão? Então vai seguir a CPI e deve aí os áudios serem cedidos pelo Ministério Público para a CPI nessa semana. Bom, muito obrigado, Léo Vieira, trazendo as informações para nós. Essa CPI que tem sacudido bastante o Legislativo Campineiro. É só o início dos trabalhos, a gente vai trazendo todos os desdobramentos, tudo que acontece de novidade aqui. Vocês estão vendo na tela aí o dia da coletiva do GAECO, o Ministério Público, que falou sobre, né, esses casos aí envolvendo, né, tudo que acontece com o presidente da Câmara, o Zé Carlos, com toda a investigação. O MP ainda deve liberar esses áudios para a CPI, e aí novas oitivas, né, que eles falam, devem acontecer ainda durante a semana que vem. Temos aí que esperar, não tem jeito, 90 dias, né? Se eu não me engano, 90, podendo prorrogar por mais 90 os trabalhos, então, pelo menos aí, cerca de 80 e poucos dias, aí 90 dias, né, fechando, que é o total que eles podem realizar os trabalhos, podendo ampliar por mais 90, vamos aguardar para ver o que vai acontecer.
a gente espera que cheguem numa conclusão, trabalho importante que deve ter parceria com o Ministério Público. Lembrando que a CPI não tem força de lei, né? Ela é uma CPI justamente para identificar os trabalhos, né? Saber o que aconteceu. Vai ajudar o Ministério Público? Sim, pode ajudar o Ministério Público, mas é o próprio MP que depois quem tem que tocar em frente toda essa parte para que se torne algo judicial, ou seja, que se torne algo muito mais concreto. Aí vocês estão vendo os trabalhos do dia que o BAEP auxiliou o Ministério Público em algumas buscas e apreensão. Essas oitivas vão acontecer na Câmara a partir da semana que vem, a gente vai mostrando para vocês todos os detalhes.